Olá, meus psicos macumbeiros, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre Chapanã, a simbologia de Plutão e a humanidade, fazendo uma analogia grega. Por que eu faço essas comparações? Eu até recebi uma pergunta a respeito disso. Por que eu faço esse tipo de comparação se eu estou falando de energias de natureza africanas e comparando com outras vertentes, com outras culturas? Então, esse é um tema que é muito interessante e complexo ao mesmo tempo, que envolve a história, né, a filosofia e a cultura de diversas civilizações. Então, eu tenho uma forma de explicar essa ideia de uma maneira clara. Então, indo para um contexto histórico, a ideia de que a filosofia grega e romana ela foi influenciada por culturas africanas, e especialmente a egípcia, é apoiada por muitos estudiosos. E eles argumentam que filósofos gregos como Pitágoras, Platão e Sócrates, eles viajaram para o Egito e outras partes da África para estudar e aprender com os antigos sábios africanos. As culturas egípcias e núbia, entre outras, tinham conhecimentos avançados em matemática, medicina, astronomia e filosofia, muito antes do surgimento da filosofia grega. Então, essas influências culturais vieram de Pitágoras, que é amplamente aceito que Pitágoras passou 13 anos no Egito, onde ele estudou matemática e filosofia. Ele aprendeu sobre a importância dos números e da harmonia, conceitos centrais em sua própria filosofia. Platão também mencionou o Egito em seus escritos, sugerindo que os egípcios tinham uma profunda sabedoria e conhecimento que influenciaram seu próprio pensamento. Sócrates, embora haja menos evidência direta sobre as suas viagens ao Egito, alguns estudiosos acreditam que ele poderia também ter sido influenciado por conceitos africanos através de seus predecessores e contemporâneos. Então, o conhecimento e as ideias viajavam entre culturas através do comércio, das conquistas e das viagens de estudiosos e exploradores. A própria Biblioteca de Alexandria, no Egito, foi um importante centro de aprendizado que atraiu estudiosos de todo o mundo antigo. E essa disseminação do conhecimento fez com que muitas ideias filosóficas elas fossem compartilhadas e adaptadas por diferentes culturas. Então, explicando essa ideia, é importante destacar que a filosofia grega e romana, né, se utilizou e muito da filosofia africana, né, e foram, obviamente, que profundamente influenciados, né, e inclusive também por outras civilizações antigas que ali estavam no norte da África, né? Então, o reconhecimento dessas influências também ajuda a valorizar e respeitar essa contribuição de diversas culturas para o desenvolvimento do pensamento humano, né? Então, assim, antes de a gente falar da filosofia grega e africana, grega e romana, a gente tem que ter esse olhar, né, para a filosofia africana, que a África foi o berço da humanidade, o norte da África foi o berço da humanidade,
Isso ainda há muito a ser revelado com relação a isso, mas enfim, né? É só para explicar o porquê que eu faço essas comparações, para dizer que a filosofia greco-romana, né, 99% do seu conhecimento é de origem africana, e para quem tem mais conhecimento para se falar na linguagem grega ou romana, na sua filosofia e na sua mitologia, né, faz-se entender se eu fizer uma comparação entre mitos e símbolos, e para que as pessoas entendam melhor, porque aqui eu estou falando realmente de energias africanas, fazendo comparações, né, com outras culturas, mas é importante destacar isso aí, né? Eu preciso fazer essa comparação para que as pessoas entendam, né? Ah, ela fala de Chapanã, mas fala de Plutão. Não, eu estou analisando as energias. Eu não estou analisando o orixá em si, eu não estou analisando, vamos dizer, o astro em si, né? Mas sim fazendo uma comparação, né, com tudo aquilo que caracteriza essas energias, tá? Então, eu vou falar então dessa influência, né, de Chapanã na humanidade, e esse Chapanã vem acompanhado das suas derivações, o Mulu, o Baluaê, Sapatá, né, o próprio Chapanã, explorando o conceito de, aqui nesse vídeo, como eu falei que vai ser um aspecto grego, então vamos comparar o africano com o grego agora, né, explorando esse conceito de Tártaro como um submundo infernal, representando todo o sofrimento e toda a culpa. Então, eles analisam, na verdade, a culpa como um mecanismo de alerta, contrastando com o arrependimento genuíno que leva à mudança do ser humano. Além disso, eu vou explorar as fúrias, que em grego seria chamado de eríneas, perdão, da mitologia grega, como arquétipos que encarnam diferentes tipos de culpa e de sofrimento, e como lidar com elas através da autorresponsabilidade e de arrependimento. Finalmente, a importância dessa transformação pessoal e a superação do sofrimento, que são enfatizados para o crescimento espiritual. Então, vamos começar com a culpa. A culpa é as aflições, no contexto desse orixá, que atuam como forças propulsoras da transformação pessoal ao expor os limites da suportabilidade, levando a pessoa à mudança. E esse sofrimento, a culpa, comparado à experiência do inferno, é um atrito que faz a alma surgir. A culpa como sinalizadora e o arrependimento como gatilho para que haja essa mudança, age como um sistema de alerta, indicando onde a pessoa está errando. Quando a gente sente culpa de alguma coisa, de algum ato, ali sinaliza que tem uma culpa. O arrependimento, por sua vez, ele já é o gatilho para uma mudança de hábitos e de pensamentos, levando a uma reconstrução da forma de encarar a vida. Isso está associado à metanoia. É importante diferenciar a culpa do arrependimento, sendo que o foco deve ser em produzir frutos dignos do arrependimento, ou seja, uma mudança de estado mental, né? Então, fazer essa diferença da culpa e do arrependimento é muito importante, porque a culpa vem, mas esse arrependimento, ele tem que trazer frutos dignos.
que a pessoa tem o direito de se arrepender. Então, ela faz desse arrependimento, né, coisas dignas, aprende e executa coisas dignas. Então, o papel das forças de oposição e do sofrimento. As forças que se opõem aos desejos de uma pessoa pode ser um catalisador para o crescimento anímico, fazendo com que ela siga um caminho diferente do que planejou inicialmente. O sofrimento, visto como um princípio de impulso, é uma força que pode despertar a pessoa quando o aprendizado através do amor não é suficiente. Olha que bonito isso, né? Então, o sofrimento, ele é visto mesmo como um princípio de impulso. É uma força que pode despertar a pessoa quando o aprendizado através do amor não é suficiente. Então, as experiências de restrição e sofrimento levam a pessoa ao limite da suportabilidade, tornando-a mais disponível à mudança. Então, Plutão, Chapanã, Baluaê, Sapatá, Omulu, eles são essa transformação profunda. Então, a experiência trazida por esse orixá, por essa energia de terra, é comparada a um processo de sementeira, terra, sementeira, terra onde se planta, onde a atuação na vida leva à germinação anímica. As dificuldades impostas pela vida influenciam como a força da terra que faz a semente brotar. Então, como se diz assim, astrologicamente, dentro da astrologia, né, essa entrada de Plutão em Aquário agora, né, intensifica esse sentimento de fechamento do coração, levando a uma crise de valores e a dissolução de ideias cristalizadas. Essa dissolução é muito necessária para que algo novo possa surgir, uma transcendência da experiência humana comparável a uma travessia do deserto. Imaginemos que a nossa vida, para essa transformação, seja como andar num deserto. Então, essa transformação envolve a dissolução da realidade interna para alcançar a comunhão e a fraternidade e uma experiência de desapego do orgulho. Então, o sofrimento causado pela falta de amor pode levar a pessoa a um estado de inferno, evidenciando que o amor é um princípio de comunhão. E essa comunhão, esse amor que eu estou falando, não é um amor assim, de pele, não é um amor sexual, não é isso que eu estou falando. Não é esse amor de paixão, não. É um amor, é amar a si mesmo, né? Porque ninguém pode dar ao outro aquilo que ele não tem. Então, se ele não tem amor, como que ele vai dar amor? Se ele não tem amor. Então, volto a dizer, o sofrimento causado pela falta de amor pode levar a pessoa a um estado de inferno, evidenciando que o amor é um princípio de comunhão consigo mesmo. A importância da autorresponsabilização e da retrospecção. A transformação pessoal, ela requer que a pessoa assuma a responsabilidade pelos seus erros, ao invés de permanecer no papel de vítima. O exercício de retrospecção, ele é recomendado para enfrentar as questões de culpa e remorso, lidando com elas de forma mais consciente. Então, essa superação de culpa e das aflições
que isso está muito caracterizado tanto em aspectos plutonianos, né? Como também nessa energia desses elementos terra, ele não se limita a mudanças superficiais, como, eu não estou aguentando a situação aqui, eu vou mudar de cidade, eu não quero mais esse emprego, eu vou mudar. Não, não é isso aí. Mas envolve uma transformação profunda, inclusive de hábitos, pensamentos e de sentimentos. É realmente dar de cara com a realidade. Então, essa natureza dual desse sofrimento, que, embora pareça algo terrível, é também uma manifestação da bondade divina, impulsionando ao despertar humano. Plutão, Chapanã, ou os elementos de terra, associado a essas forças titânicas, impulsiona a vida, claro, e pode levar a uma pessoa a um estado de loucura, mas também de transcendência. O sofrimento, ele é um convite para a mudança, seja por meio do arrependimento e da proatividade, ou por meio da experiência do inferno e da restrição. Então, a culpa e as aflições são elementos que, embora dolorosos, eles são necessários para o crescimento e a transformação pessoal. Eles atuam como alertas, catalisadores e propulsores para que a pessoa se liberte dos seus padrões limitantes e busque um novo caminho caracterizado pela superação, pela consciência e pela transcendência. Então, muitos de nós, né, já ouviu falar sobre o Tártaro, né? Então, aqui eu vou fazer uma comparação do Tártaro, né? E essa comparação grega, né, do Tártaro com a nossa sombra. O Tártaro é descrito como um submundo infernal dominado por forças caóticas, demolidoras e titânicas. É um lugar de tormento anímico, aflições e açoites da consciência, sobrecarregada principalmente de culpas. É uma região do elevado sofrimento, associado a cavernas abissais, grutas e túneis que conduzem a recintos lúgubres e tenebrosos. Isso dentro da cabeça da gente. Então, uma das características, ou as características principais do Tártaro, são as eríneas, que eram personificações da vingança, que muito tem acontecido. A vingança. Bom, como é que era o nome dessas eríneas? Essas personificações de vingança? Tisífone, Megera e Alecto. Bom, vamos lá. Lugar de suplício. As almas no Tártaro são torturadas e elas sofrem, sendo este um lugar criado especificamente para isso. Bom, para quem é espírita, vamos associar isso, quem sabe, a umbral, né? Ela é uma região escura e fechada. O termo lúgubre, que descreve o Tártaro, vem de luto, indicando um lugar escuro, fechado e trevoso, onde as almas são supliciadas, digamos assim. A morada das fúrias. O Tártaro é habitado pelas fúrias, ou eríneas, que são filha de Hades e Perséfone, os donos do inferno. Elas são responsáveis por flagelar as almas, torturando os pecadores de acordo com a gravidade de seus pecados. O sofrimento do Tártaro.
As almas do Tártaro, elas enfrentam um sofrimento intenso, sendo constantemente atacadas por uma legião que grita em suas cabeças. O sofrimento é tão intenso que pode levar à loucura, como mencionado em relação à atuação de Tisífone. O Tártaro é um lugar onde as pessoas são levadas ao limite da sua suportabilidade, sofrendo as consequências de suas ações e escolhas. O que tem isso em relação às experiências humanas? A experiência do Tártaro pode ser vista como uma metáfora para o sofrimento e a dor que as pessoas podem experimentar em vida, especialmente quando se afastam do caminho espiritual. O Tártaro representa um estado de falta abissal, uma experiência de sofrimento e restrição que pode surgir quando há uma ausência de amor e comunhão. As figuras que habitam o Tártaro, como as fúrias, podem ser interpretadas como aspectos da psique humana, representando a culpa, o remorso e a necessidade de transformação. Então, o Tártaro é um lugar de sofrimento extremo, uma representação simbólica dos tormentos da alma, que funciona como um catalisador para essa transformação pessoal, levando a um processo de autoconhecimento e de regeneração. Então, a experiência do Tártaro, seja em vida ou em outras dimensões, pode ser vista como uma oportunidade para esse despertar espiritual e esse crescimento anímico. A culpa e o arrependimento estão interligados, funcionando como um ciclo da transformação pessoal. A culpa atua como um gatilho para o remorso e o arrependimento, enquanto que o arrependimento ele impulsiona uma mudança de hábitos e de pensamentos, ou seja, uma metanoia. Então, aqui estão os pontos principais dessa relação, né, do que eu estou conversando com vocês, da seguinte maneira: a culpa como sinalizadora. Então, a culpa surge como um sinal de alerta, indicando que a pessoa está errando ou agindo de forma inadequada. Então, ela aponta para onde é necessária uma mudança e age como um primeiro passo para o processo de correção. Isso é a culpa sinalizando. O arrependimento como gatilho para a mudança. Então, o arrependimento, ele é um passo adiante em relação à culpa. Então, ele não se limita, digamos assim, a sentir remorso, mas também impulsiona a pessoa a transformar os seus hábitos e pensamentos. Então, o verdadeiro arrependimento, ele leva a uma reconstrução da forma de encarar a vida e a uma mudança de atitude. A importância da proatividade. Isso vem enfatizar que o arrependimento deve ser seguido de ações concretas. O arrependimento genuíno leva a uma mudança de estado mental e a produção de frutos dignos de arrependimento, ou seja, uma transformação da mente e do comportamento. Então, é preciso agir para corrigir os erros e não apenas sentar e lamentar, o chamado coitadismo. Diferença entre a culpa e o arrependimento. É crucial diferenciar a culpa do arrependimento. A culpa, por si só, pode levar à paralisia e à tortura mental, enquanto o arrependimento autêntico é um catalisador para a mudança. Então, ficar remoendo a culpa sem agir para mudar não leva ninguém a nada, fica cada vez mais paralisado. Então, a culpa como um gatilho para que se possa fazer, então, essa mudança. Se a pessoa se detiver na culpa ou no remorso,
o processo na vida dela, em todas as áreas onde ela colocar o seu foco, vai se tornar doentio. Então, o arrependimento deve gerar a proatividade, uma mudança de hábitos, de pensamentos e uma reconstrução da maneira de viver. A superação do sofrimento. A superação da culpa e do remorso envolve uma mudança profunda nos hábitos, também nos pensamentos e também nos sentimentos, que muitas vezes são condicionados e repetidos até de outras vidas. Mudanças superficiais não resolvem o problema. É necessário uma transformação interior. Quando se fala em transformação interior, fala-se de conhecimento. Principalmente abraçar todos os nossos aspectos negativos, sombrios. Isso quer dizer o quê? Reconhecê-los. Eu sou assim negativamente. Eu sinto isso negativamente. Reconhecer. A culpa, ela é um sinal de que algo errado está latente. Então a culpa fica, a gente fica com eu tenho culpa, e aquilo fica batendo dentro da cabeça da gente, a culpa, a culpa. Enquanto que esse arrependimento é que vai fazer a mudança, mas é como eu digo, um arrependimento genuíno. Não, eu tenho culpa em tal processo, eu gerei tal coisa, eu participei de tal coisa, eu negativamente tive inveja e fiz tal coisa que trouxe consequências, mas agora eu estou literalmente arrependido e eu quero mudar isso aí. Bom, aí há essa mudança e há essa proatividade, né? Então, o processo não deve parar na culpa ou no remorso, mas sim impulsionar para essa transformação. Há três fúrias principais, também conhecida como eríneas, na tradição grega, que são, como eu já disse, o Alecto, a Megéria e a Tisífone. Cada uma dessas aí, ela possui uma função específica nesse contexto do Tártaro, um lugar que é de puro sofrimento e de tormento para as almas. O Alecto é descrita como severa e impiedosa. Alecto tem a função de punir com rigor os delitos derivados do egoísmo, da ira, do ódio, da vaidade e da soberba. Ela é responsável por lançar pestes e maldições, além de roubar o sono e a paz das almas. A experiência de perder a paz de espírito é comparada a um inferno. Já a megera é aquela que personifica os venenos destilados das mágoas e dos rancores, especialmente aqueles que surgem de traições, seja de amigos, seja a traição do cônjuge, de esposo, enfim. Então a megera, ela castiga os infiéis, intoxicando as relações com ciúme, inveja e deslealdade. Ela é implacável, perseguindo as almas sem trégua e vociferando na consciência, relembrando os erros passados incessantemente. A Tisífone, ela é responsável por mortificar as almas que cometem crimes contra a vida. Isso inclui não apenas aqueles que cometem assassinatos, mas também aqueles que se automutilam ou tentam suicídio. Tisífone açoita os condenados até que a dor atinja os limites do suportável, levando-os à loucura. Ela não o mata, mas leva à loucura.
As fúrias, em geral, elas são retratadas como seres que oferecem consciência de maneira agressiva, como se a pessoa recebesse, entre parentes, né, um demônio que merecesse naquele momento. Elas são figuras que habitam o Tártaro e são responsáveis por flagelar as almas, torturando os pecadores conforme a gravidade da sua condenação. Então, essas entidades, essa energia, podem ser interpretadas como aspecto da psique humana, representando a culpa, o remorso e a necessidade dessa transformação. É importante notar que, apesar do sofrimento que as fúrias infligem, elas também podem ser vistas como um instrumento de despertar. Ao levar as almas ao limite, elas as confrontam com as suas próprias ações e as incentivam a buscar o arrependimento e a mudança. Então, a superação desse sofrimento requer autorresponsabilização e retrospecção, para que a pessoa possa lidar com as questões de ressentimento, de culpa, de remorso de maneira mais consciente. Então, o Tártaro é descrito como um submundo infernal, um lugar de extremo sofrimento e tormento anímico, dominado por forças caóticas, demolidoras e titânicas. É um espaço de muita aflição, de muito açoite da consciência, onde as almas são torturadas, especialmente aquelas sobrecarregadas de culpa. Características e funções principais do Tártaro no nosso inconsciente. No nosso inconsciente, um lugar de suplício e tortura. Dentro do nosso inconsciente deve ter algum lugar, algum canto, algum espaço, que está escrito na entrada o seu Tártaro, que é um local criado especificamente para te torturar, para te sofrer intensamente. É um espaço onde nós somos flagelados pelas fúrias, né, que são essas donas desse nosso inferno interior onde a gente não tem paz. A gente sabe que o inconsciente é escuro e tenebroso, né? É um lugar lúgubre. Eu acho que é o nosso lugar de luto da nossa vida. É o inconsciente. É a morada desses aspectos todos que eu já citei aqui. É o local onde a gente experiencia esse sofrimento extremo. Eu sei de muita gente que não dorme por culpa, por arrependimento, por mágoa, por ódio, por raiva. Eu tenho atendimentos assim. Então, é essa experiência de sofrimento extremo, né? Então, digamos assim, que cada aspecto desses aí, ódio, raiva, fúria, essas coisas, é como se fosse almas dentro do nosso inconsciente, né? Que estão nesse nosso tártaro, que enfrentam um sofrimento tão intenso que se a gente não tiver um controle muito bom, dá problema. Então, esse sofrimento, ele é descrito como um ataque constante de uma legião que grita dentro da cabeça da gente, porque a gente não tem paz. Então, a experiência do Tártaro, ela é vista como uma metáfora para o sofrimento que as pessoas podem experimentar na vida, especialmente quando se afastam muito do lado espiritual. É um lugar de falta abissal. O Tártaro, ele representa uma experiência
de falta extrema, uma ausência de amor e comunhão, que pode surgir quando as pessoas se afastam do verdadeiro ser que são. É um estado de restrição que pode levar a pessoa ao limite da sua suportabilidade, tornando-a mais disponível à mudança. Então, é necessário que a gente olhe esses aspectos, porque, mesmo como eu falei no vídeo anterior, todo esse sofrimento, ele é um catalisador que está pedindo uma transformação, né? Esse sofrimento intenso, né? Ele, ele vem confrontar as nossas ações, né? E as incentiva a buscar o arrependimento e a mudança. O sofrimento, em parte, é bom, porque só ele acende o alerta de que, opa, tem que mudar alguma coisa. Então, o Tártaro, portanto, ele não é apenas um lugar de punição, mas também um espaço de confronto com as nossas próprias sombras e de potencial transformação. Então, a experiência do Tártaro, seja em vida ou em outras dimensões, ela pode ser vista como essa oportunidade de despertar, né? Então, assim, ó, as funções principais das eríneas no Tártaro. Então, vamos supor, a gente já sabe que a função delas é torturar as almas, né? Então, elas infligem a dor física, a dor emocional, levando as almas ao limite, né, daquilo que elas podem suportar, né? Elas são encarregadas de punir os pecadores, de acordo com a gravidade dos seus delitos, e elas atuam também como executoras da justiça, garantindo que cada alma receba o castigo merecido por suas ações. Então, elas fazem uma confrontação com a consciência, né? Quer dizer, elas oferecem a consciência à pessoa de maneira agressiva, como se a pessoa recebesse aquele demônio, né? Que merece naquele momento, e aí elas confrontam os erros, né? Para a pessoa lidar, né? Trabalhar esse sentimento de culpa e de remorso. Bom, os açoites da consciência são muitos, né? Então, elas trazem, né, essa representação desse aspecto da psique, né, representando essa culpa, figuras mitológicas também, né, mas também essa representação das sombras que cada indivíduo carrega consigo. Aqui, o arrependimento. Vamos falar do arrependimento como um papel de mudança, o arrependimento. Então, um gatilho para a mudança. Então, o arrependimento ele surge após a identificação da culpa, porque primeiro vem a culpa para depois se arrepender, atuando como esse gatilho para essa transformação. Então, a culpa por si só já está sinalizando: opa, tem algo errado aqui, está na hora de arrumar. A transformação da mente e do comportamento. Aí o arrependimento, esse arrependimento genuíno, vai fazer essa mudança de estado mental. Vai gerar essa proatividade, né? Que são ações concretas que vão demonstrar essa mudança, né? Essa metanoia, porque o arrependimento ele está ligado ao conceito de metanoia, que significa uma mudança profunda na forma de pensar e encarar a vida. E essa transformação, obviamente, que envolve uma reconstrução de hábitos, dos sentimentos, que muitas vezes estão agarrados, arraigados na alma e que pode ser até que venham de outras vidas. Essa superação dessa paralisia.
Ao contrário da culpa, que pode levar à paralisia e à tortura mental, o arrependimento autêntico impulsiona a pessoa a sair desse estado e buscar a mudança. Ficar remoendo a culpa sem agir traz muito mais problemas. Aí é onde entra o ego da pessoa, porque ela não quer, esse eu sou não permite que ela olhe esse aspecto, isso é muito ruim, isso é muito negativo, né? E o orgulho, né? Puxa, eu fiz mal àquela pessoa, como é que eu vou lá agora para desfazer o que eu fiz? São várias pontas, né? Então, precisa fazer essa reconstrução, né? Ter autorresponsabilização, que o arrependimento ele está intimamente ligado à autorresponsabilidade, que é essencial para superar questões de ressentimento, de culpa e de remorso. É preciso sair do papel de vítima e assumir a responsabilidade da sua vida por suas ações para que a mudança pode acontecer. Não dá para passar a vida inteira culpando o irmão, o tio, a tia, o pai, a mãe, o avô, o marido, o ex-marido, o namorado. Não dá, gente. Tem que. Olha, isso aconteceu, foi por minha culpa, por minha responsabilidade, né? Estava sob a minha gestão, então agora arrumar, né? Então, o arrependimento ele é um componente fundamental nesse processo de superação da culpa, porque ele fornece essa motivação e a direção para essa mudança futura e duradoura, né? Então, na realidade, o arrependimento ele transforma essa culpa num catalisador para que haja o movimento, né? Para uma nova forma de encarar a vida, né? Muito bem. A culpa, ela é um sentimento de pesar e de remorso por ter feito algo errado ou inadequado. A culpa pode ser associada a erros ou pecados, que são ações que desviam a pessoa do caminho correto. A culpa já é um sentimento de pesar e de remorso por ter feito algo errado ou inadequado. E a culpa pode ser associada a erros ou pecados, que são ações que desviam a pessoa do caminho correto. Já o arrependimento é uma reação à culpa, que envolve o reconhecimento do erro e esse desejo de mudar. O arrependimento, ele é um gatilho para a transformação. Eu enfatizei bem a culpa 2 vezes já por causa disso, porque vamos ver agora o efeito disso aí. A culpa pode levar à paralisia da vida da pessoa e à autoflagelação, com a pessoa se sentindo culpada e incapaz de mudar. A culpa, quando não transformada, pode ser torturante e não levar a nenhuma ação construtiva. Isso quando a culpa não leva à somatização e à transformação de doenças seríssimas, doenças muito sérias. O arrependimento. Então, ele leva a essa proatividade e a uma mudança de estado mental, né? Motivando a pessoa a criar coisas dignas de arrependimento. Então, só o arrependimento genuíno gera essa transformação. O foco, a culpa, concentra-se no erro cometido, muitas vezes mantendo a pessoa presa em um ciclo de remorso e sofrimento. Observe bem, quando a pessoa tem idas e vindas na vida, idas e vindas, ida e vinda, da mesma coisa, é porque tem muita culpa
nesse contexto. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu tenho o dedo podre para determinada situação. Não, não tenho o dedo podre. É porque, nesse aspecto, tem algum grau de culpa nesse movimento, nessa situação, que faz com que a coisa repita, porque tem que olhar, né? Vai repetir tanto que chega uma hora que cansa. E aí vai ter que olhar para o negócio, né? Então, o foco dela, da culpa, é isso, né? É baseado nesse erro cometido e que muitas vezes vem mantendo a pessoa presa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Já o arrependimento, ele foca na transformação e na reconstrução. Então, levando a pessoa a buscar novos hábitos e novos comportamentos, né? Por quê? Porque se eu me arrependi daquilo que eu fiz, obviamente que eu vou mudar, eu não vou mais repetir. Eu não vou fazer mais o que eu fiz para aquela pessoa para outras pessoas. Então, isso leva a essa mudança e essa reconstrução. No sentido da ação, a culpa, ela pode levar a pessoa a se vitimizar, mantendo-a em um estado passivo e sem ação. Então, a culpa muitas vezes leva a mudanças superficiais sem resolver o problema profundo. Já o arrependimento, ele impulsiona a pessoa a tomar atitudes proativas para corrigir o erro, né? Como se eu cometi. Bom, eu fumei muito tempo, tá? Então eu parei de fumar. Bom, então agora, como eu parei de fumar, eu vou ter que criar novos hábitos. Isso é só uma ideia que eu estou dando, né? Romper com comportamentos negativos, né? No caso do fumante, o que, que é? Largar o chimarrão, mudar o hábito do cafezinho, que é o que atrai, né? E buscar uma nova direção na vida, fazer outras coisas, vai fazer um exercício, mudar, tem que mudar os hábitos, senão não consegue. O que, que essas coisas trazem de utilidade? O que, que a culpa traz de utilidade? A culpa, ela tem o quê? Uma utilidade sinalizadora, indicando que algo errado está acontecendo e que é muito necessário mudar. Então, no entanto, a culpa por si só não garante a mudança. Ela tem que vir, a culpa, ela tem que vir casada com o arrependimento, porque aí dá o gatilho para a mudança, que vai conduzir a pessoa a uma metanoia, a uma transformação profunda na maneira de pensar e de viver. Então, esse tema, ele é tão interessante porque ele enfatiza que é crucial diferenciar a culpa do arrependimento para que o processo de transformação seja efetivo. Enquanto a culpa pode ser um obstáculo, o arrependimento é um trampolim para a mudança e para o crescimento pessoal e espiritual. Então, para superar a culpa, é preciso reconhecer os erros, arrepender-se genuinamente e agir de forma proativa para transformar a vida. Como essas eríneas, né, que eu falei, elas são figuras da mitologia grega, que representam tanto os aspectos punitivos quanto transformadores na psique humana, elas não são apenas entidades, na verdade, mitológicas, mas também personificação de forças internas que atuam sobre a consciência e o comportamento. Então, o que, que eu posso sugerir para as pessoas? Né? Avaliar a sua consciência, saber a necessidade da transformar tudo aquilo que incomoda, que perturba, que, sabe, aquele sentimento de culpa, assim, do eu errei, sabe? Olhar esses aspectos, trabalhar e entender por que que isso aconteceu, em que contexto as coisas aconteceram, o que foi que houve
para que você agisse de tal forma e hoje carrega uma culpa, talvez até desnecessária, mas tendo a obrigação de entender o porquê dessa culpa e depois dar um jeito de transformar isso, porque tem essa necessidade de transformação, né? Trabalhar esses aspectos sombrios da personalidade que nós temos, a ira, o ódio, o egoísmo e a vaidade, né? Encarar esses sentimentos negativos e os comportamentos destrutivos que precisam ser reconhecidos e transformados. Nós temos, isso é muito importante, um mecanismo de autossabotagem, assim, triste. Pessoas que têm predisposição a sofrer podem se identificar com essas torturas do Tártaro, não percebendo que essas forças elas podem servir como um despertar para a bondade divina. Então, algumas pessoas se tornam profissionais do sofrimento, fazendo tudo para se manter nesse estado. Tem pessoas doentes ao ponto de amar, adorar, divinizar o sofrimento, porque esse estado para elas é perfeito. A, a importância, a necessidade de autorresponsabilidade. Para lidar com essas fúrias internas que nós temos, é preciso se autorresponsabilizar pelos próprios atos e sentimentos e sair desse papel de vítima. A superação da influência dessas fúrias dentro de nós requer o reconhecimento dos próprios erros, o arrependimento genuíno e bola para frente, vida que segue e procurar fazer coisas boas e não mais repetir aquilo, aquela culpa que gerou então a necessidade do arrependimento, né? Quando você encontrar uma pessoa que manifesta desequilíbrio, isso também está associado a essas fúrias que se manifestam em momentos de desequilíbrio na psique, como quando há perda de paz de espírito, quando há situações de traição, situações de rancor, de inveja, quando há a deslealdade. Aí acontece essa manifestação de desequilíbrio na psique humana. Então, como a Alecto, né? Ela representa essa punição rigorosa, né? Desses delitos derivados do egoísmo, da ira, do ódio, da vaidade, da soberba, né? Ela vai, então, estar à disposição para lançar pestes e maldição, roubar a nossa paz e o nosso sono. Como a megera, né? Ela personifica os venenos destilados das mágoas e dos rancores, oriundos de traição e da infidelidade, né? Como é que ela age na nossa vida? Ela castiga os infiéis, intoxicando as relações com ciúme, com inveja, com deslealdade e relembra constantemente os erros do passado. Quem está sempre lá atrás, pensando no passado, pode ter certeza que está sendo punido por alguma coisa, né? Essa Tisífone, como eu já falei, que ela mortifica as almas por crimes contra a vida, né? Como automutilação, né? A tentativa de sair dessa dimensão e passar para outra, ou qualquer ato que atente contra a criação divina, né? Então ela induz a estados de loucura através da dor.
Então, todas essas representações, né? Como é que eu posso dizer assim, todas essas representações que eu passei aqui, elas atuando como catalisadoras para o nosso crescimento anímico, impulsionando a gente a buscar o arrependimento, a autorresponsabilidade e a mudança, esse enfrentamento com elas, tanto até pelo contexto mitológico quanto psicológico, requer uma profunda análise interior e um compromisso com a transformação pessoal. Então, assim, ó, Chapanã, Obaluayê, Sapatá, Omolu, eles propõem uma transformação anímica profunda, que envolve também essa superação de culpa, o arrependimento genuíno, a busca por uma nova forma de viver, alinhada com valores espirituais e de crescimento pessoal, né? E essa transformação não é superficial, mas sim uma mudança radical na forma de pensar, sentir e agir, né? Então, o que eles pedem? Superação da culpa, arrependimento como gatilho, né? Então, bate aquele gatilho quando dá o arrependimento para mudar. Essa metanoia e essa mudança de hábitos, né? Porque a gente traz muita coisa desde o nosso berço, desde a nossa criação, que talvez lá atrás fosse bom para nós, quando se tinha 3, 4, 5, 6 anos. Hoje, né, já não serve mais. Então, precisa haver transformações, né? Então, tem que ter esse arrependimento, essa metanoia como mudança, né? Essa coragem, essa proatividade de mudar os teus hábitos, né? Essa autorresponsabilidade, consciência e autoconhecimento, isso é uma coisa fundamental, que para a gente fazer uma transformação anímica, o autoconhecimento, quem é você, é muito importante. E é preciso reconhecer as próprias limitações, tem que reconhecer os padrões de comportamento e os aspectos sombrios da personalidade. Então, o sofrimento e as dificuldades podem ser também oportunidades para esse crescimento anímico. Se você sofre, se você tem problemas, dá uma olhada nesses aspectos dentro de você. A gente tem que enfrentar essas forças internas, porque qualquer transformação que a gente queira fazer envolve esse enfrentamento das forças internas, né? Representada por essas fúrias que eu já disse, raiva, ódio e essas coisas todas. Ao invés de serem vistas apenas como, tá ali só para me punir, não, não. Elas representam aspectos da sua psique que precisam ser reconhecidas e transformadas. Então, as fúrias são manifestações da consciência, da culpa e também de oportunidade para esse arrependimento e para fazer essa mudança. Então, tem que transformar todo esse sofrimento, tem que fazer essa transformação e fazer essa reconexão com o espiritual, né? Que é essa transformação anímica, que ela vai pedir uma reconexão com o espiritual, que foi negligenciado em favor da certeza do plano material, né? Muita matéria e pouca conexão com o espiritual. E essa reconexão ela envolve a expansão da consciência para além da razão, né? A transcendência da experiência humana e a abertura para um mundo suprafísico. Então, a falta de amor é vista como o máximo do inferno e o amor como o princípio da comunhão que conduz à plenitude. Então, eu sugiro, busque se conhecer melhor. Nós não somos
perfeitos. Ai, que bom. A gente não é perfeito. Eu acho ótimo isso. Dê uma chance ao seu psiquismo para melhorar o fluxo de energias positivas na sua vida. Permita-se fluir, sabe? Caminha sem peso. Sabe aquela passagem bíblica que fala que é mais fácil o camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Quando a gente fala em riqueza, a gente tem dois aspectos de riqueza: a riqueza positiva e a riqueza negativa. Então a gente pode dizer assim, fulano é rico em bens materiais e rico espiritualmente. Como a gente pode dizer, olha, aquele fulano lá, ele é riquíssimo de coisas negativas. A bagagem dele é tão pesada de coisas negativas que ele fez, que está difícil até de carregar a mochila. Não vai adiantar nem bagagem de rodinha, mala de rodinha, coisinha de rodinha para levar, porque vai faltar mão para levar. Então, vamos procurar aliviar nossa carga. Errado, todos nós somos, todos nós. Nós fizemos opções erradas na vida. Agora, alimentar a consequência do erro aí é outra história, que é o que muita gente faz. Porque não tem visão, não tem conhecimento, não quer botar para fora, não quer falar do que sente e não entende o que sente e fica carregando, carregando. Aí acha que quando sair daqui, se acredita, né, que há um reino celestial para onde vai deitar em almofadas e ouvir o som de harpa, como é que vai chegar lá com essa bagagem toda? Então, gente, vamos se trabalhar melhor, vamos reconhecer os nossos erros, não somos perfeitos, né? Mas vamos procurar ser melhor, melhor, para que esses orixás da terra que estão sentindo que as nossas vidas estão secas e áridas, para que eles não venham com muita fúria para cima de nós, nos chacoalhando, vamos correr na frente. Vamos reconhecer que a gente é errado, vamos buscar esse arrependimento genuíno e vamos começar a transformar as nossas vidas e buscar uma ação melhor para que as coisas positivas possam fluir mais nas nossas vidas. Muito obrigada, gratidão. Até o próximo vídeo. Opa!